Interromper para começar de novo. Vamos lá, tá gravando. Então, pessoal, dando continuidade com o nosso curso de cálculo diferencial e integral 2, hoje, dando continuidade a essa teoria de integração de funções de uma única variável, vamos entender como é que funciona a integração por partes. É isso mesmo. Então, tudo ok. Integração por partes. Então, é uma outra maneira que você tem para resolver integrais. Lembrando que eu estou... Voltou. Voltou, pessoal. Estamos de volta. De volta. Vamos lá, continuando. Então, o que vamos supor, pessoal? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que temos duas funções, uma função f e uma função g. Professor, com licença, não Oi. está apresentando. Ah, não está apresentando, né? Perdeu tudo. Então, temos f e g, duas funções que são definidas em um mesmo intervalo e essas funções são deriváveis nesse mesmo intervalo. Quando eu me refiro que a função é derivável nesse intervalo, vocês já sabem do que eu estou falando, pessoal. Vocês conseguem se situar e entender o que significa dizer que a função é derivável nesse intervalo. Então, o que acontece? O que acontece é que quando você olhar para o produto dessas duas funções, sei lá, eu vou olhar para o produto dessa minha f de x com essa minha g de x e vou aplicar a derivada a esse produto. Vou derivar em relação à variável x esse produto. A regra da derivação do produto, o que é que ela diz que você deve fazer, pessoal? Então, eu tenho que derivar a função f em relação à variável x, multiplico essa função pela função g de x, multiplico pela função g de x, em seguida eu somo
a função f de x multiplicada pela derivada em relação à variável x da função g de x. Aqui é simplesmente regra de derivação para o produto de duas funções. É claro, f e g são funções deriváveis em um mesmo intervalo. Daí o que vamos fazer, pessoal? Vamos supor que esta função... melhor, vamos organizar esse negócio para ficar mais interessante. Isto é, que eu posso reorganizar, ou eu deixo no primeiro membro esta expressão aqui, ou deixo no primeiro membro esta expressão aqui. Eu vou escolher esse primeiro fator para deixar no primeiro membro. Então, eu vou levar para o primeiro membro esse primeiro fator. Então, eu digo o seguinte: quando eu derivar em relação à variável x, a função f de x vezes a função g de x, isso aqui será igual à derivada em relação à variável x do produto da função f de x com a função g de x menos a função f de x vezes a derivada em relação à variável x da função g de x. Eu ainda posso trocar a notação de derivada, eu posso deixar desse jeito, não tem nenhum problema, e continuar escrevendo com f' ou f ponto, f vezes g' ou f vezes g ponto, g' ou g ponto, que vocês sabem que isso significa falar em derivada. Então, só para efeito de simplificar as notações. Daí, pessoal, o que é que vamos pedir? Eu vou pedir que essa função f de x vezes a derivada em relação à variável x da função g de x seja uma função derivável. Então, é isso que vamos fazer. Suponhamos o seguinte. Suponhamos que a função f de x vezes a derivada em relação à variável x da função g de x seja integrável é claro, nesse intervalinho i, lembrando que se ele for fechado, basta que ela seja contínua, isso aqui já é verdade. Então, eu estou supondo que ela é integrável. Vou colocar aqui em i, para significar que é nesse intervalo. Eu já sei, pelo teorema fundamental do cálculo, que se eu integrar esta expressão aqui, eu obtenho o produto das funções. Então, isso aqui eu já conheço. Isso aqui é simplesmente... Deixa eu mudar aqui a canetinha. Quando eu integrar isso aqui, eu obtenho simplesmente f de x vezes g de x, quando eu faço essa integral. Então, deixa eu escrever aqui. Como a integral da derivada em relação à variável x do produto da função f com a função g de x dx, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui é simplesmente igual a f de x vezes g de x mais uma constante, mas eu não vou utilizar a constante agora, deixo para o final. Certo? Daí o que podemos concluir, pessoal? Daí o que vai acontecer é o seguinte. Deixa eu ver se tem algum slidezinho mais prontinho aqui. Deixa eu pedir um quadro novo. Daí o que vai acontecer é o seguinte. Quando eu passar a integral nessa expressão aqui, o que tínhamos era o seguinte, né? Derivada em relação à variável x do produto da função f, produto com g. Isso aqui sendo igual a derivada em relação à variável x do produto de f de x vezes g de x menos
a função f de x vezes a derivada em relação à variável x da função g de x. Era isso que tinha. Deixa somente eu conferir. Isso. f de g no segundo membro. Correto, né? Tá. Correto. dfg. Correto. Então, isso aqui aconteceu. O que tínhamos era isso aqui. Aí, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou passar a integral aqui. Vou integrar isso aqui em relação à variável x. Deixa eu ganhar um pouco mais de espaço. Isso aqui é igual. Vou integrar em relação à variável x o segundo membro. Você pode quebrar essa integral em integral de somas. Então, isso aqui é igual à integral da derivada em relação à variável x desse produto, menos a integral dessa expressão toda em relação à variável x. Como eu estou supondo que essa expressão aqui é integrável, essa aqui eu já sei que possui integral, é simplesmente o produto das funções. Então, imediato, a soma também é integrável. Logo, essa expressão aqui ela faz sentido, isso aqui faz sentido. Então, assim, o que ganhamos é o seguinte, pessoal. Assim, quando eu olhar para a integral da derivada em relação à variável x de f de x vezes a função g de x dx, isso aqui é integrável. Eu conheço essa expressão, é simplesmente f de x vezes g de x menos a integral da função f de x vezes a derivada em relação à variável x da função g de x dx. Ou seja, eu posso trocar esse símbolo da diferencial clássica por pontos, que fica mais simples de escrever. Ou seja, o seguinte acontece. Então, ou seja, quando eu olhar para a integral de f ponto x vezes a função g de x dx, isso aqui é simplesmente igual ao produto da função f com a função g, menos a integral da função f de x vezes a g ponto x dx. Então, dessa maneira, você consegue mais uma técnica de integração que é aplicável a funções que aparecem desse jeito aqui, pessoal. As funções têm que aparecer assim, você consegue aplicar essa técnica de integração, que é a chamada de integração por partes. Então, essa técnica de integração ela é chamada de integração por partes. Integração por partes. Aí perceba que eu poderia fazer a mesma coisa aqui para a integral da função f vezes g ponto. Bastava eu assumir que a minha função f ponto vezes g é uma função integrável. Dá certo da mesma maneira. Então aqui vale muito da sua escolha, eu não sei. Não tem uma regra específica, dependendo da sua escolha, pode ser que a sua escolha torne a integral mais difícil. Mas pode ser que a sua escolha torne a integral mais simples. Então, depende muito da função e da escolha que você vai fazer, pessoal. Então, em prática, o que é que estamos fazendo? Em prática, vamos fazer o seguinte.
Vou pedir um outro slide. Então, daí, pessoal, assim, quando queremos integrar a seguinte função. Deixa eu lembrar quem é a função. Eu quero integrar a função. Deixa eu tirar integrar e colocar resolver. Senão fica ambíguo. Quando queremos resolver, aqui eu escrevo simplesmente derivada da função f de x vezes a função g de x dx. Que temos que fazer, pessoal? Eu tenho que olhar para uma expressão como essa. Aqui apareceu o produto de duas funções. Uma delas será derivada. Claro que nem sempre vai aparecer a derivada de bonitinho. Você vai ter que identificar, pessoal. Não tem assim uma regra, eu vou conseguir encontrar. Você vai ter que olhar para a função e perceber o que está acontecendo. Então, quando eu quero resolver uma expressão como essa, temos que fazer o seguinte. Simplesmente, o que é que vamos fazer, pessoal? Nós chamamos de U. A expressão f ponto de x, eu chamo de U. Ou melhor, que eu vou chamar de U a expressão g de x dx. Melhor, chamamos de U. Deixa eu organizar isso aqui para ficar melhor. Deixa eu escrever assim, pessoal. Pronto. G de x vezes f de x ponto dx. Assim fica melhor. Então, eu chamo de U a seguinte expressão. Eu vou chamar de U a função g de x, que é a função que aparentemente não está derivável, ou pode até ser que seja derivável, mas você escolhe uma para chamar de U. E chama de dv simplesmente f.x dx. É isso que você vai fazer. Aí tem o produto. Desse produto, um dos termos eu vou chamar de U e o outro eu vou chamar de dv. Aqui, simbolicamente, está bonitinho, porque apareceu aqui a derivada, está tudo legal, mas na prática nem sempre aparece assim bonitinho, não. Então, o que temos? Se eu derivar essa minha U em relação à variável x, eu vou obter que du é igual a g.x dx. Eu vou obter isso aqui. E se eu integrar essa minha dv em relação à variável x, que é essa expressão aqui, eu vou obter a função f de x. Isso aqui é igual a dv. Isso aqui é igual a v. Então, quando eu integrar a dv, eu obtenho a v, que é simplesmente a função f de x. É isso que vai acontecer. Aí, quando você recorrer à expressão que tínhamos anteriormente, no slide anterior, então daí a sua integral fica bonitinha, porque você vai ter que a integral de... Deixa eu escrever como está aqui, né? Então, a integral de g de x vezes f ponto de x dx. Isso aqui é simplesmente igual ao que tínhamos lá, isso aqui. Lá o que apareceu foi isso aqui, lá no slide anterior. Isso aqui é igual a f de x vezes g de x.
menos a integral de f de x vezes g ponto de x dx. É o que tínhamos lá. Então, quando eu substituir aqui, a f eu conheço, é v. A g eu conheço, é u. Então, fica simplesmente u vezes v menos a integral da função f, que é v, vezes g ponto x dx. Cadê g ponto x dx, que apareceu aqui, que é du? Ou seja, a integral de uma função como essa é dada pela expressão uv menos v du. Essa é a maneira que você tem para calcular, ou melhor, essa é mais uma técnica de integração que você pode utilizar para calcular ou para resolver integrais que aparecem desta forma aqui, pessoal. O produto de uma g por uma f ponto. Isso aqui é simplesmente igual ao v menos a integral de v du, que é chamada integração por partes. Professor, Oi. então é o produto de uma função por uma derivada de outra função. Isso. No caso, esse dx que tem ali no começo não significa dizer que é uma integral de um produto em relação à mesma variável. É porque a primeira função Aqui, não. né? Isso. A Aqui. primeira função. Até aqui é um produto, é uma derivada de uma função com uma função que não derivei. O dx significa dizer que eu estou calculando a integral, esse dx aqui. Aí qual era a Certo. sua dúvida? É porque é o seguinte. No caso aí, o f de x, né? Aí tá o f', né? É uma derivada. Isso. Então, é um produto entre uma derivada e uma função normal. Isso. Sempre vai ser assim. Vai aparecer sempre um produto como esse. Eu Tem digo assim, uma se fosse, função e se fosse um produto entre duas funções normais, por exemplo, sem que uma delas estivesse derivada. aí é que está a sutileza, porque se eu tenho uma função, eu tenho ela foi derivada de alguém, não tem jeito. Ela, embora que apareça produto de duas derivadas, você pode identificar uma, você escolhe uma para ser, que apareceu o seguinte, apareceu h ponto, não é isso? Vezes f ponto, por exemplo. Eu quero integrar isso aqui. Apareceu isso aqui. Eu posso entender essa minha h ponto como sendo um AG que não derivei ainda. Eu posso entender ela dessa forma e aqui eu preservo do jeito que está. Eu posso fazer isso. Então, isso aqui é só para que você possa se basear e saber o que está fazendo na hora de tomar os valores. Mas pode ser que apareçam duas funções derivadas. Porque se eu tenho uma função, provavelmente essa função eu obtive ela derivando alguém. Mas a ideia é você olhar para aquela continha e ver se nesse formato aqui elas vão se apresentar de modo fácil. É isso que a gente tem que ver. Essa é a ideia. Eu olhei e ela apareceu desse jeito, mas de uma forma fácil que eu consigo enxergar e resolver. Porque elas vão sempre aparecer, um produto vai aparecer duas derivadas, alguma coisa do tipo. Mas você não vai conseguir identificar esse negócio ao ponto de ficar simples a conta. A ideia é que a gente veja as duas e entenda qual fica mais fácil para derivar e qual fica mais fácil para integrar, né? É isso aí. E a regrinha aqui é só para que você possa meio que memorizar o que tem que fazer, pessoal. Mas elas não vão aparecer bonitinhas assim sempre, não. Sim, sim. Mas é para que vocês possam memorizar o que vai acontecer. Mas na prática mesmo, ela parece bem mais complicada. Você tem que enxergar o que aconteceu.
Vamos fazer um exemplo. Esse slide perdeu. Bagunçou tudo. Então, o que vai acontecer é que a sua expressão para calcular a integração por partes é essa expressão aqui, bem bonitona aqui, pessoal. Ela que vai aparecer. Agora, quando você for olhar para as funções, você tem que conseguir perceber que isso aqui aconteceu. Essa é a ideia. Vamos fazer aqui um exemplo. Vou pedir aqui mais um slide. Eu mudo aqui a cor da canetinha. Eu faço o seguinte exemplo. O exemplo, eu quero calcular a integral da função x vezes cosseno de x dx. É isso que eu quero fazer. Até esse momento aqui, pessoal, eu posso olhar para uma integral como essa e posso ver o que eu já tenho feito. Se eu olhar para o que eu já tenho feito, de imediato eu percebo que essa integral aqui ela não é uma integral simples ou uma integral imediata. Está aqui a tabelinha. Ela não se enquadra em nenhum desses casos aqui da tabela de integrações imediatas. Eu já pulo essa etapa. Não cabe. O próximo passo seria você aplicar uma substituição. Vamos tentar fazer substituição para ver se dá certo? Vamos tentar. Então, eu já sei que ela não é integral imediata. Eu vou tentar a substituição. Então, tentaremos. Uma substituição. Lembrando que, para mim aplicar a substituição, aquela regra bonitinha dizia que você tinha que olhar para a composição de uma função com a sua derivada, ou seja, a integral de alguma coisa obtida pela regra da cadeia. Era isso que tinha que acontecer. Aqui, nesse caso, até temos uma composição, né? Mas nada de interessante. Se eu fosse aplicar aqui substituição, o que é que eu iria fazer? Eu ia chamar a função de dentro aqui de u. Então vamos lá, chamando. Estou aplicando substituição, pessoal. Chamando u de x, o que temos? Que du é igual a dx, quando eu faço essa mudança, ou substituição. Daí, quando eu aplicar aqui a integral de x vezes cosseno de x dx, isso aqui vai virar simplesmente a integral de u vezes cosseno de u du. Pessoal, não fizemos nada. Só mudamos o x pelo u e continuamos com a mesma dificuldade. Não fizemos nada. Percebam. Então, não conseguimos, ou melhor, não se aplica a substituição. Não se aplica substituição. Então, como substituição não resolveu, eu vou aplicar a integração por partes, porque aqui apareceu um produto de duas funções. Então, eu tenho que aplicar a integração por partes. Eu escrevo aqui. Aplicaremos integração por partes. Pessoal, a maneira que eu faço aqui de ver o que tem feito, tentar comparar para ver se dá certo, é a mesma coisa que é feito naquele integral online, aquela mesma coisa. Ele vê as contas, ele começa a comparar o que você digitou lá com o que ele sabe. Ele vai comparando e encaixando para ver onde é que cabe. É o mesmo raciocínio esse.
Você sai, vai indo buscar o que está feito, e comparando para ver se encaixa. Não se encaixou nenhum dos casos que sabíamos. Vamos para esse outro. Então, aplicaremos integração por partes. Ah, tá bonitinha. É um produto de duas funções. Agora eu tenho que escolher quem é que vai ser a função que não está derivada e quem é que vai ser a função que está derivada. Eu vou fazer das duas maneiras, para não ver o que dá mais simples. Eu não sei se vai dar certo o modo que eu vou escolher. Vou tentar das duas maneiras, certo? Então, vamos dividir aqui em duas etapas. Eu vou fazer... deixa eu ver como é que eu escrevo isso aqui. Aplicaremos integração por partes. Aí eu vou fazer duas tentativas. Pronto, eu escrevo assim. Faremos duas tentativas. Então, a primeira... Deixa eu escrever aqui. Vamos para a primeira. Está aqui a nossa integral. X cosseno de x dx. Essa função que eu quero integrar. Aí eu vou começar supondo que o meu u é a função cosseno de x, pessoal. Para ver se dá certo. Então, chamamos... Eu vou chamar de u a expressão cosseno de x. Como eu conheço o u, que é cosseno de x, falta o dv. O dv é o que sobrou. É x dx. Quando eu olhei para cá, chamei isso aqui de u. Então, deixa eu reescrever isso aqui. Deixa eu reescrever aqui para ficar na ordem bonitinha. Então, como eu tomei dessa maneira, ficou assim. Chamei isso aqui de u e chamei isso aqui de dv. Percebam. Então, daí, quando eu olhar para a derivada da função u em relação à variável x, vou derivar isso aqui em relação à variável x, eu vou obter menos o seno de x dx. Eu quero saber quem é a função v para que possa ficar lá na fórmula bem bonitinha. Então, para me encontrar v, tenho que integrar isso aqui em relação à variável x. Quando eu integrar isso aqui, eu obtenho que v é simplesmente x ao quadrado sobre 2. Pessoal, não se preocupe com constantes agora. Deixe a constante para o final. Então, fizemos essa escolha para u e para v. Vou levar agora para a formulazinha que eu apresentei a vocês. Ou para a relação que garante como é que é feita essa integral. Então, assim, a integral de x cosseno x dx, que é igual à integral de cosseno de x vezes x dx. A regrinha diz o seguinte: isso aqui é igual a u vezes v, menos a integral de v vezes du. É isso que a regra nos diz. Eu conheço u, conheço o v, trago para cá. O meu u é cosseno de x e o meu v é x ao quadrado sobre 2. Já substituo aqui. Ficou x ao quadrado sobre 2 vezes o cosseno de x, menos a integral de v du. Eu conheço o v, está aqui, x ao quadrado sobre 2, vezes du. Cadê o nosso du? Aqui encontra-se. É igual a menos seno de x dx. Então, tudo isso aqui, vezes menos o seno de x dx. Vou organizar. Organizando, vou escrever mais aqui embaixo. Organizando, isso aqui é igual a x ao quadrado sobre 2, vezes o cosseno de x. Aqui eu faço esse jogo de sinal, porque esse menos pode sair do integral, não tem problema. Mais a integral
de x ao quadrado sobre 2 vezes o seno de x dx. Se você olhar para essa expressão aqui, ela ficou mais complicada do que a que tínhamos anteriormente, pessoal. Vocês concordam? Então, a escolha que eu fiz, ela deixou a integral ainda mais difícil. Sim, se a gente derivasse x, a gente teria 1, seria mais fácil. Então a escolha que eu fiz foi uma escolha péssima. Então, eu vou fazer uma outra escolha, eu vou supor o contrário. Eu vou supor que u é igual a x e que dv é igual ao cosseno de x dx. Então, eu vou pedir aqui outro slide. Deixa eu escrever aqui. A escolha foi ruim, pessoal. Coloco aqui entre aspas. Não foi uma boa escolha. Deixa eu escrever assim, escolha ruim. Não foi uma boa escolha, pessoal. Então, eu peço um outro slide. Então, vamos para a segunda escolha. Quero calcular a integral de x vezes cosseno de x dx. Eu vou chamar de u a função x. Então, chamando de u a função x. E vou chamar de dv a função cosseno de x dx. Aqui está o nosso u e aqui está o nosso dv. Então, daí, já conheço o u, tenho que saber quem é a sua derivada. Então, du é igual a dx. Conheço o dv, tenho que saber quem é o v. Para mim encontrar quem é v, eu tenho que integrar dv. Então, o meu v, que é a integral de dv, é a integral do cosseno. Qual é a integral do cosseno, pessoal? É o seno de x. Pronto. Vou levar para a fórmula que eu conheço. Então, assim, a integral da função x vezes o cosseno de x dx. Isso aqui é igual a simplesmente u vezes v menos a integral de v vezes du. Aí é simplesmente dar nome para as coisas. Já conheço o u, é x. Conheço o v, é seno de x. Menos a integral de v, que é seno de x, vezes o du, que é igual a dx. Está aqui. Aí perceba, pessoal, saímos de uma integral que estava complicada e chegamos em uma outra integral. Está aqui. Só que essa integral aqui, se você olhar para a tabela que temos, ela é imediata. Deixa eu recorrer aqui à tabela. A integral do seno, aqui aparece. Integral do seno. Cadê a canetinha? A integral do seno é menos o cosseno de x. Aqui apareceu. Pronto. Levo para lá. Substituo. Isso aqui é igual a simplesmente a x vezes o seno de x menos com a integral do seno é menos o cosseno. Então, fica mais cosseno de x. Por último, eu considero a nossa constantezinha k. Portanto, a integral
da função x vezes o cosseno de x dx. Isto aqui é igual a simplesmente x vezes o seno de x mais cosseno de x mais k, onde esse k é uma constante real. Se você não está bem seguro que a sua resposta está correta, então o que você tem que fazer? Derivar o segundo membro e conseguir chegar em x cosseno de x, pessoal. Então vamos verificar. Então, para verificar, se a resposta está correta, basta derivar. Então, basta derivar. Então, de fato, vou derivar o segundo membro, derivando em relação à variável x o nosso segundo membro, que é x vezes seno de x mais cosseno de x mais k. Se eu derivo isso aqui em relação à variável x, isso aqui é simplesmente fica seno de x mais x cosseno de x menos seno de x mais zero. Aí perceba que esse seno de x com esse seno de x vai embora e fica simplesmente x cosseno de x. Então, eu consegui obter justamente x cosseno de x, que é a expressão que aparece aqui dentro do nosso integrando, pessoal. Então, realmente, essa solução está correta. Vamos fazer um outro exemplo. Vou pedir mais um slide. Aqui. Mudo aqui a canetinha. Eu quero calcular a integral da função arco tangente de x dx. É isso que nos interessa, pessoal. Saber quem é essa integral. Se você olhar para essa função, o arco tangente de x dx, ela é imediata. Vamos comparar aqui com a nossa tabela para ver se ela é imediata. Cadê a tabela? Qual é a integral da função arco tangente de x? Arco tangente de x. Arco tangente de x. Não tem. A integral de arco tangente de x não está aqui, pessoal. O que está aqui é a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado de x, que é igual a arco tangente de x. Certo? Então, não temos. Ela não é imediata. Então, eu já volto aqui. Qual seria o próximo passo? Substituição. Mas, nesse ponto, ainda eu nem consegui identificar um produto de funções. Eu imagino eu aplicar a substituição. Então, vamos reescrever. Então, reescrevendo, o que temos, pessoal? Quando eu olhar para a integral de arco tangente de x dx, isso aqui eu posso reescrever a fim de aparecer algum produto. Então, o que dá para fazer é isso aqui. Arco tangente de x vezes 1 dx. Foi isso que eu fiz. Eu poderia tentar aplicar a substituição. Não sei se daria mais simples, mas seria um método. Vamos tentar por substituição, para ver o que acontece. Então, tentaremos inicialmente substituição. Tentaremos inicialmente
uma substituição. Ah, pessoal, para substituição eu teria que fazer o quê? Teria que chamar alguém de U, que quando eu derivasse, aparecesse a outra parte. E aí, pessoal, fica complicado, né? O que eu posso chamar aqui de U de tal maneira que vai aparecer? Ah, não daria certo, não. Vamos tentar aqui, sei lá. Então, chamando U de X, não altera a conta em nada. Temos que du é igual a dx, a conta permanece a mesma. Não ajuda em nada. Isso aqui não ajuda. Chamar de arco tangente, quando eu derivar, aparece coisa totalmente diferente. Também não vai ajudar. Então, por substituição não dá certo, pessoal. Então, falha por substituição. Falha por substituição. Então, o próximo passo é aplicar a integração por partes. Então, como falhou que eu já sei, vou aplicar agora a integração por partes. Então, aplicaremos integração por partes. Então, muito bem, pessoal. Como eu quero aplicar a integração por partes, eu tenho que chamar alguém de U e um outro alguém de DV. Está todo mundo aí, não caiu nada. Então, vamos lá. Quem é que eu vou chamar de U, pessoal? Eu vou chamar de U. Novamente aqui eu vou fazer a tentativa. Não sei se vai dar certo. Eu vou chamar de U a função arco tangente de x. Vou chamar de dv a função 1 dx. Vamos ver se dá certo. Então, chamamos... Eu vou chamar de U a função arco tangente de x. E vou chamar de dv a funçãozinha 1 dx. Quando eu faço isso, o que eu obtenho, pessoal? Se eu derivar a função U igual a arco tangente de x em relação à variável x, o que vamos obter? Tudo isso aqui é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que é a derivada da função arco tangente de x. Quando eu integrar a função dv, a fim de obter quem é v, eu obtenho simplesmente que isso aqui é igual a x ao quadrado. X ao quadrado não, isso aqui é igual simplesmente a x. Aqui é o meu v. Então agora eu conheço quem é u, conheço quem é v, conheço quem é du e conheço quem é dv. Então assim, quando eu utilizar a regrazinha de integração por partes, o que eu vou ganhar, pessoal? Então, assim, quando eu olhar para a integral da função arco tangente de x dx, isso aqui será simplesmente igual a u vezes v menos a integral de v du. Agora eu vou substituir as expressões que eu já conheço. O nosso u é o arco tangente de x. Então eu trago para cá, substituo o U por arco tangente de x. O V também eu já conheço, é a função x. Então, vezes x, menos a integral de v du. O V é o nosso x. O nosso du é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado, e faltou dx, pessoal. Dx.
Vou reorganizar esse negócio para ver se fica mais elegante. Então, reorganizando, isso aqui é simplesmente igual a x vezes arco tangente de x menos a integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Então eu saí da integral de função arco tangente de x, dx, cheguei nessa expressão, onde aqui eu tenho mais uma integral, que é a integral da função x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Aí agora eu tenho que resolver essa integral aqui, pessoal. Como é que eu resolvo essa integral? Vou recorrer ao cálculo auxiliar. Vou pedir mais um slide. Depois eu volto para cá. Fica bagunçado não, Vou pedir mais um slide, pessoal, para fazer o cálculo auxiliar. Depois eu trago o resultado para cá. Então, pedindo aqui mais um slide. Mudo aqui a cor da canetinha. Vou colocar... Pronto. Deixa eu escrever aqui, cálculo auxiliar. Cálculo auxiliar. Então, o que nos interessa é calcular a integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. É isso que nos interessa. Se você olhar para cá e comparar com a tabela que temos, essa integral ela não é imediata, pessoal. Percebam, ela não se encaixa em nenhum desses casos aqui. Então, ela não é imediata. Vou aplicar a substituição. Então, aplicaremos substituição. Então, aplicaremos substituição. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Chamamos de u a função 1 mais x ao quadrado, que é o nosso denominador. Aqui eu vou chamar de u. Quando eu faço isso, eu tenho que olhar para o du. Vou derivar essa expressão aqui em relação à variável x. Se eu derivo essa função em relação à variável x, o que conseguimos, pessoal? Isso aqui é igual a 2x dx. Então, parece que o negócio fica bem elegante. Percebam. Daí, quando eu olhar para essa integral da função x, deixa eu escrever isso aqui melhor, né, pessoal? Senão fica feio. Então, daí, quando eu olhar para a integral da função x sobre 1 mais x ao quadrado dx, isso aqui é simplesmente igual à integral. Aqui eu vou olhar primeiro para o denominador, porque nosso denominador é igual a u. Porque 1 mais x ao quadrado chamamos de u. Então, isso aqui é u. O que vai acontecer é que o nosso dx, ou melhor, o nosso x dx, ele é du sobre 2. Percebam. Então, se eu multiplicar aqui por 1/2, multiplico aqui em cima por 2, não alterou a conta em nada. E aqui eu tenho dx, não alterei a conta em nada. Só que essa expressão aqui, 2x dx, é igual a du. Então eu posso apagar tudo isso aqui e escrever simplesmente du. Pessoal, deu certo. Então isso aqui é du. Quando eu olhar para a nossa integral dada naquela tabela, o que é a integral de du sobre u, pessoal? Du sobre u, ela se enquadra aqui. Temos esse caso. Não, esse não. Temos esse.
esse Ué. e esse. O nosso U é positivo, negativo, não dá para saber o que é, pessoal. Ele é positivo. Então, como ele é positivo, quando eu comparar aqui com a nossa tabela, ele vai se encaixar aqui, o ln de U. Então, isso aqui fica simplesmente 1 meio vezes o ln de U. Só que o nosso U é igual a 1 mais x ao quadrado. Ora, o nosso U é igual a 1 mais x ao quadrado, onde a nossa integral agora fica bem mais bonita ainda. Então, nossa x sobre 1 mais x ao quadrado dx, isso aqui será igual a simplesmente 1 meio do ln de 1 mais x ao quadrado. É claro, vai aparecer uma constante, mas eu repito, não se preocupe com a constantezinha agora, pessoal. Leve ela para o final, que lá ela se soma com todo mundo e ela vai aparecer. Então, com isso, finalizamos o cálculo auxiliar. Aqui encerrou o cálculo auxiliar. De volta ao exercício do slide anterior. Então, de volta. De volta ao exercício do slide anterior. Então, vamos voltar para lá. Aqui a setinha, voltamos. Deixa eu lembrar o que foi que deu, né, pessoal? Deu 1 meio do ln de 1 mais x ao quadrado. 1 meio do ln de 1 mais x ao quadrado. Trago para cá. Então, isso aqui tudo será igual a x vezes o arco tangente de x menos 1 meio do ln de 1 mais x ao quadrado. Agora, aqui sim, no final, eu coloco a constante, pessoal. Mais x ao quadrado, mais a constantezinha k, onde k é uma constante real, pessoal. E com isso, conseguimos calcular a integral da função arco tangente de x, pessoal. É dado por essa expressão aqui. Próximo exemplo. Vamos para o próximo exemplo. Deixa eu mudar aqui a canetinha mais uma vez. Então vamos calcular quem é a integral da função x ao quadrado seno de x dx. É isso que vamos fazer, pessoal. X ao quadrado seno de x dx. É imediato que essa função ela não se enquadra em nenhum dos casos dados aqui na tabela para integral imediata, pessoal. Ela não se encaixa em nenhum dos casos. Então, não consigo aplicar integral imediata. Vamos tentar outra coisa. Então, o que vamos fazer? Pessoal, vamos tentar a substituição para ver se dá certo? Vamos tentar. Não sei se dá certo. Então, tentaremos inicialmente. Substituição.
Então, para aplicar a substituição, eu tenho que chamar alguém de U, derivar essa U, tem que aparecer o restante da expressão. Se eu chamar x de U, a conta não altera exatamente, absolutamente nada, então não é interessante. Então, eu vou chamar de x ao quadrado de U para ver o que acontece, pessoal. Então, eu vou chamar de U a expressão x ao quadrado. Quando eu faço isso, o que temos, pessoal? du é igual a 2x dx. A conta não ficou mais simples. Não melhorou a conta em nada, pessoal. Então, aqui eu coloco, falhou, substituição. Não melhorou a conta em nada. Falhou, pessoal. Vamos para a próxima técnica, que é a integração por partes. Então, agora aplicaremos integração por partes. Aplicaremos integração por partes. É imediato que essa integral aqui aparece como um produto de duas funções. Aí, novamente, aqui eu tenho que fazer a escolha correta. Vamos chamar quem de U, pessoal, e quem de dv. Eu vou chamar de U a função x ao quadrado. Vamos ver o que acontece. Então, chamaremos de U a função x ao quadrado. E vou chamar de dv a função seno de x dx. Quando eu faço isso, o que temos, pessoal? Se U é igual a x ao quadrado, então eu ganho que du é igual a 2x dx. Se o meu dv é igual a seno de x dx, então quando eu integrar o dv, eu tenho o v. Então o meu v, que é igual à integral de dv, é igual a simplesmente menos o cosseno de x. Pronto. Deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado. É simplesmente menos o cosseno de x. Tem um acento. Então, pessoal, já sei quem é o U, sei quem é o V, sei quem é o DU. O próximo passo é simplesmente levar essas expressões para a nossa regrazinha de integração por partes. Então, daí, o que vai seguir é o seguinte. A integral da função x ao quadrado seno de x dx. A regra disso aqui é igual ao quê, pessoal? Integração por partes. U vezes v menos a integral de v du. Eu conheço quem é o U? Conheço. O U está aqui. É x ao quadrado. Conheço quem é o V? Conheço. O nosso V está aqui é igual a menos o cosseno de x. Coloco entre parênteses menos cosseno de x. Menos a integral de V. O nosso V é igual a menos o cosseno de x. Vezes o du. O nosso du é 2x dx, pessoal. Essa expressão aqui. 2x dx. Agora é só organizar a continha. Então, organizando a continha, isso aqui é igual a menos x ao quadrado cosseno de x
Jogo de sinal desse menos com esse menos, esse 2 vou colocar fora do integrando. Então, mais 2, que multiplica a integral de x, cosseno de x, dx. E eu acho que essa conta já foi feita hoje, pessoal. Foi o primeiro exercício de hoje, foi esse. Se vocês não recordam, deixa eu pegar esse resultado aqui, porque ele já foi feito. Deixa eu escrever. Ora, a integral de x cosseno de x dx. Isso aqui já foi feito hoje. Vou pegar lá o resultado. Cadê, pessoal? Foi o primeiro resultado. Foi esse caso aqui, foi. Aqui. Foi o primeiro resultado, foi o que fizemos hoje. Vamos lá, vai abrir, vai abrir. Abriu. Cadê, pessoal? A resposta está aqui. Ah, essa integral é igual a x seno de x mais cosseno de x. Vou levar para lá, porque já foi feito. Memorizando, x seno de x mais cosseno de x. Ah, então isso aqui é igual a x seno de x mais cosseno de x. A constante eu não vou colocar agora, porque eu vou colocar a constante somente no final. Isso aqui é verdade pelo exercício 1 que fizemos hoje. Então, daí, ou assim. Agora, eu conheço quem é a integral da função x ao quadrado seno de x dx. Isto aqui é igual a menos x ao quadrado vezes o cosseno de x, mais 2 vezes a integral da função x cosseno de x, que eu acabei de escrever aqui, é simplesmente x seno de x mais cosseno de x, mais a constantezinha k, onde esse k ele é uma constante real, pessoal. E com isso conseguimos calcular a integral da função x ao quadrado seno de x dx. Professor, Oi. eu estou entendendo o que você está fazendo, mas eu não estou conseguindo justificar na minha cabeça, porque eu estou muito confuso em relação a esses D que está aparecendo, porque, não sei, eu tenho a impressão que, às vezes, eu estou entendendo que é uma derivada e, em outros momentos, é a nomenclatura de em relação à variável. A integral, né? Então vamos lá. Deixa eu pedir aqui mais um slide. Deixa eu pedir aqui mais. Isso aí é confuso mesmo. Então o que acontece é isso aqui, pessoal. Ah, eu tenho x ao quadrado cosseno x. Foi esse o exemplo? Foi seno, né? Cosseno x ao quadrado seno de x dx. Como aqui eu estou tratando de uma integral, esse dx aqui significa dizer que eu vou integrar tudo isso aqui em relação à variável x. Eu tenho essa notação. Só que lá o que fizemos? Lá nós vamos fazer uma mudançazinha de variável. Eu disse que o é igual a x ao quadrado. O nosso dv dx. A derivada de alguma função que eu não conheço em relação à variável x, ela é igual a seno de x. Aqui seria o caráter formal da coisa, pessoal, para não confundir com isso aqui, certo? Então, você estaria olhando para... Aí você olharia simplesmente para o produto, x ao quadrado vezes o seno de x.
Esquece essa anotação. Eu quero integrar isso aqui. Eu quero integrar isso aqui sem anotação. Então eu vou chamar de U de x ao quadrado. Vou chamar de dv dx a expressão seno de x. Quando eu faço isso, vou derivar o meu uzinho aqui em relação à variável x. É a mesma coisa que derivar x ao quadrado em relação a x. Isso aqui é igual a 2x. Derivei tudo isso aqui em relação à variável x. Agora eu quero saber quem é o nosso v. O v é simplesmente eu integrar dv dx em relação à variável x. Perceba, aqui tem o dv dx em relação à variável x. Isso aqui significa dizer que eu tenho a derivada de uma função. Isso aqui significa dizer que, em termos da integral, eu estou derivando essa função aqui em relação à variável x. É isso que vai acontecer. Pelo teorema fundamental do cálculo, se você integrar isso aqui, é v. Isso aqui já é imediato. Só que o meu dv dx é a função seno de x. Eu trago para cá, seno de x dx. Agora eu faço essa continha e obtenho que isso aqui é igual a menos cosseno de x. Esse é o meu v. Então, quando eu trago aqui para a expressão, eu quero integrar a função x ao quadrado vezes seno de x em relação à variável x. A regra diz que isso aqui é igual a u vezes v, menos a integral de v du. É o que a regra me diz. Conheço quem é u. O nosso u é x ao quadrado. Conheço quem é v. É menos cosseno de x, menos a integral do v, que é menos cosseno de x, vezes du. Cadê o nosso du, pessoal? Não tem. Aqui eu tenho du dx. Perceba, não tenho du, eu tenho du dx. Só que se você olhar para du dx, aqui, a grosso modo, porque na verdade o que eu estou fazendo aqui é utilizando a notação classe de diferencial. Lá da parte de derivada, notação classe de diferencial. Só que em termos de praticidade, se eu entendi o que é notação classe de diferencial, eu posso escrever isso aqui, porque agora eu entendo o que é a diferencial, como se fosse fazendo o produto do meio pelos extremos. Eu posso escrever du é igual a 2x vezes dx. Agora eu posso fazer isso, porque eu sei o que está acontecendo. Aqui é uma diferencial, e eu posso escrever isso aqui dessa forma aqui. Então, agora eu tenho meu du. Meu du é igual a 2x vezes dx. Se você perceber, antes você tinha du, significando que eu tinha integral em relação à variável u. Quando eu mexi na conta, apareceu dx. Então, agora eu estou integrando em relação à variável x. Aqui antes era a notação. A notação, quando eu trago para cá em termos das contas que eu tenho, ela veio com tudo isso aqui. E, novamente, agora eu troquei simplesmente a maneira de integrar. Então, agora aquele meu du passou a ser dx. Então, agora eu posso fazer as continhas. Então, resumindo, se eu tenho a integral de x ao quadrado seno de x dx, está aqui, eu quero calcular essa integral, eu posso simplesmente dizer que o u é igual a x ao quadrado, dv é seno de x dx. Agora sim, como eu sei o significado dessa expressão aqui diferencial, eu posso, entre aspas, pensar nisso aqui como o produto dos meios pelos extremos, entre aspas, eu posso fazer isso. Então, eu posso, só para fixar na minha cabeça, e deixar a diferencial de lado um pouco, e ter notação para que eu possa carregar as contas,
Só para isso, eu posso olhar para cá, e decompor isso aqui. Decompor isso aqui na minha cabeça, porque eu sei que isso agora faz sentido. Tá? Na integral de x ao quadrado vezes seno de x dx. Para que quando eu olhar para cá, eu posso perceber que aqui tem o meu u, e tudo isso aqui, junto com a notação, agora vai tudo. Vira dv. Dá o mesmo resultado, mas porque você já sabe o que está acontecendo, pessoal. É por isso. Então, esse dx, que antes era só notação para representar a integral, eu posso pensar nele como essa continha aqui. Eu posso pensar dessa maneira agora, porque eu sei que isso aqui trata-se de um diferencial. Então, tudo isso aqui agora acontece. Agora eu sei quem é meu dv, que é seno de x dx. Tá claro, não, pessoal? Melhorou, professor, obrigado. Aí, né, no segundo termo ali, quando ficou a integral de menos, né, é a integral, aqui tem um negócio, pronto, menos a integral do cosseno de x vezes 2x dx, né? Isso. Pronto, Professor, aí isso daí vai ser uma nova integral desse novo produto em relação a A x. x. É isso mesmo. Você saiu de lá e conseguiu obter uma outra integral. Foi isso mesmo. professor, eu quero falar com relação a essa integral. Ela vai sempre aparecer quando eu tiver um produto das integrais aí, ela sempre vai aparecer essa segunda integral. Aqui por partes. Por É, partes, sim. ela sempre Vai, vai sempre vai aparecer, né? ter. Vai Beleza. aparecer uma expressão como essa, que já foi resolvido. Ó, essa aqui já foi resolvido. Vai aparecer. E essa parte aqui, que ainda não foi resolvido, que é uma nova integral. Então, a ideia é sair daqui e fazer com que isso aqui apareça, mas que apareça algo que você saiba resolver. Essa é a ideia. Porque pode ser que você chegue aqui e chegue em uma outra integral mais difícil do que a que você tinha anteriormente. Então, essa é a sutileza que você tem que perceber, pessoal. É esse o interessante da coisa. É você entender que você vai sair de uma integral e chegar em outra. Essa outra eu tenho que fazer chegar em uma mais fácil. Porque senão não dá para resolver. Mas é isso aí mesmo, tá correto. Vamos fazer um outro exemplo, pessoal. Vou pedir aqui outro slide. O outro exemplo é o seguinte. Quero calcular a integral da função exponencial de x vezes o cosseno de x. Tudo isso aqui em relação à variável x, pessoal. Exponencial de x, cosseno de x dx. Estou integrando tudo isso aqui em relação à variável x. Vou colocar aqui um ponto de interrogação. Então, se você recorrer à tabela de integrais imediatas, essa integral que temos aqui, a função exponencial de x cosseno de x, não se encaixa, pessoal. Se você recorrer àquela tabela, ela não se encaixa. Vamos ver. Cadê? Não temos. Não aparece nenhum caso aqui exponencial de x vezes o cosseno de x. Ela não é imediata. Então, já sei que essa integral não é imediata. Ela é um produto. Ela é um produto, não dá para... Você pode tentar aplicar a substituição, mas não vai dar certo, pessoal. Vamos aplicar a substituição? Então, tentaremos substituição. Então, tentaremos substituição. Tentaremos substituição.
Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou chamar uma de U e vou derivar para ver se aparece a parte da outra. É isso que manda fazer a substituição. Isso aqui não tem nenhuma chance de dar certo, né, pessoal? Então, chamamos... Eu vou chamar de U, pode chamar qualquer uma. Vou chamar cosseno de x. Então, temos que... Quando eu derivar essa minha U em relação à variável x, isso aqui é igual a menos o seno de x, ou seja, o nosso du é igual a menos o seno de x dx. Não apareceu exponencial de x, pessoal. Ó, eu chamei cosseno de x de u, derivei, não apareceu exponencial de x. A mesma coisa acontece se eu chamar exponencial de x de u e derivar, não vai aparecer cosseno de x. Então, substituição falha. Então, falha substituição. Então, como a substituição falhou, eu vou ter que tentar aplicar a integração por partes, que é o que eu tenho até esse momento. Eu não tenho mais nada. Então, aplicaremos integração por partes. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu reescrever aqui essa continha. Então, aqui eu tenho a integral de exponencial de x cosseno de x dx. Isso aqui vai ser igual a quanto, né, pessoal? Eu tenho que chamar alguém aqui na integral de u e alguém de dv. Essa escolha é você que faz. Se vai dar certo, eu não sei. Se vai ficar mais simples, mas você tem que tentar. Vamos chamar a exponencial de x de u. Então, chamaremos u de exponencial de x e, como consequência, o nosso dv será o restante da conta. Isso aqui será o nosso u e esse restante aqui todo será o nosso dv. Aqui agora vocês entendem que isso aqui tem significado. O nosso dv é igual a cosseno de x dx. Feito isso, o que temos, pessoal? Vou derivar u em relação à variável x, eu obtenho que du é igual a exponencial de x dx. Lembrando que esse dx estava aqui, e agora eu disse para vocês que ele pode ir para lá, certo? Eu posso tirar daqui e levar para lá. Eu disse isso a vocês agora há pouco, linhagem diferencial. Então, aqui deixa. Tenho que encontrar quem é o v. Para mim encontrar quem é esse vzinho, basta integrar aqui o dv. Também disse isso a vocês. Então, o nosso v é o integral dv, só que integral dv em relação a variáveis. Só que a integral dv é integrar cosseno de x em relação à variável x. É só aplicar a integral aqui e integral aqui, pessoal. Você encontra quem é o v. Quem é o nosso v. Vou apagar, vai bagunçar, né? Bagunçou não, pronto. Então o nosso v é igual a simplesmente a seno de x. Não vou colocar a constante agora, deixo para colocar a constante no final. Então, daí, a nossa regra diz o seguinte. A nossa regra diz que a exponencial de x vezes o cosseno de x dx, isso aqui é igual a simplesmente ao quê, pessoal? Isso aqui é igual a simplesmente a u vezes v menos a integral de v du. Isso aqui a regra diz. Pessoal, vamos dar nome para as coisas. O u eu já conheço. Está aqui. É exponencial de x. O v eu conheço. É seno de x. Menos a integral de v
que é o nosso seno de x, vezes o du. Tá aqui o nosso du, é exponencial de x dx. Aqui está a nossa conta. Saí dessa integral e cheguei nessa que é parecida com ela, pessoal. Percebam. Agora o que eu tenho que fazer é resolver essa integral aqui. Vou pedir um novo slide e vou fazer um cálculo auxiliar a fim de encontrar aqui essa integral. Então, eu quero encontrar a integral. Deixa eu só reescrever isso aqui para ficar melhor. Então isso aqui é igual a exponencial de x, seno de x, menos a integral de exponencial de x vezes o seno de x dx. Pronto, eu vou pedir aqui um novo slide para que eu possa fazer um cálculo auxiliar. Vou pegar a canetinha vermelha. Cálculo auxiliar. Quero saber o que é a integral de exponencial de x vezes o seno de x dx, que é a divisória onde ele começa. Então, isso aqui é o que nos interessa. Aqui, pessoal, vou ter que aplicar a integração por partes novamente, para que eu possa resolver isso aqui. Tenho que fazer duas vezes a integração por partes. Aqui eu tenho que fazer novamente. Vou continuar com o pincelzinho vermelho. Então, aplicaremos integração por partes. Eu vou integrar isso aqui por partes, pessoal, para não confundir as coisas. Então, vamos lá. Eu vou chamar de u a função exponencial de x e vou chamar de dv o restante. dv, que é igual a seno de x dx. Então, o que temos? Então, temos o seguinte, pessoal. Temos que a du, vou derivar tudo isso aqui em relação à variável x, é igual a exponencial de x dx, e o nosso v é simplesmente integrar o dv. Mais integrar dv é integrar seno de x em relação à variável x. A integral do seno é igual a menos o cosseno de x. Pronto, pessoal. Então, daí, quando eu venho aqui para a integral de exponencial de x vezes seno de x dx, isso aqui é igual a simplesmente u vezes v menos a integral de v du. Só não vou confundir. Eu estou resolvendo esse cálculo auxiliar que apareceu no nosso exercício original, certo? Tive que aplicar a integração por partes. Quem é u para esse caso? Exponencial de x. Quem é o nosso v? Menos o cosseno de x. Aqui está. Menos a integral de v, que é menos o cosseno de x, du. O nosso du é exponencial de x dx. Pronto. Então, essa expressão agora, que é exponencial de x dx, trago para cá e estou integrando tudo em relação à variável x. Deixa só eu melhorar essa continha. Isso aqui é igual a menos exponencial de x cosseno de x, mais a integral de exponencial de x cosseno de x dx. Pronto. Eu não vou resolver isso aqui. Vou levar isso aqui para o nosso cálculo original. Aqui eu fecho o cálculo auxiliar.
Então, de volta ao exercício. No slide anterior. Ou melhor, do slide anterior. Então, o que temos, pessoal? Vou botar aqui a setinha para dizer que vamos voltar para lá. Então, vou pegar tudo isso aqui, né? Menos exponencial de x cosseno x. Menos exponencial de x cosseno x. Aí, mais a integral. Pronto, trago para cá. Tudo isso aqui vai virar o quê? Repito, exponencial de x seno x menos. Essa expressão aqui foi o que eu fiz no cálculo auxiliar. Aqui foi feito no cálculo auxiliar, isso aqui. Eu já até esqueci. Tem que ver o que deu. Deixa eu voltar. Foi simplesmente exponencial. Deixa eu voltar aqui para ver o que foi que aconteceu. Menos exponencial de x cosseno x mais a integral. Então, aqui eu vou deixar esse menos, eu vou abrir isso aqui, menos exponencial de x cosseno x, mais a integral de exponencial de x cosseno x dx. Esta resposta aqui eu obtive do cálculo auxiliar, pessoal, que é isso aqui. Eu apliquei 2 vezes integração por partes. Fazendo jogo de sinal, isso aqui é simplesmente exponencial de x seno de x mais exponencial de x cosseno de x menos a integral de exponencial de x cosseno x dx. Aí percebam, pessoal, aqui eu tenho o exponencial de x cosseno de x dx. Aqui também eu tenho exponencial de x cosseno de x dx. Trago essa expressão para o primeiro membro. Quando eu trago, olha o que acontece. Então, onde levei todo mundo que tem integral de exponencial de x cosseno de x dx para o primeiro membro. Veja o que acontece, pessoal. Posso somar essas coisas, vão ficar 2 vezes exponencial de x cosseno de x dx. Isso aqui será simplesmente exponencial de x seno de x mais exponencial de x mais exponencial de x cosseno de x. Aí faltou a constante, né, pessoal? Eu coloco ela aqui no final, certo? Mais k. Logo, aqui eu tenho 2, divido o primeiro membro por 2, divido o segundo membro por 2, e obtenho simplesmente que a integral de exponencial de x cosseno de x dx, isso aqui é igual a 1 meio de exponencial de x que multiplica seno de x mais cosseno de x mais uma constantezinha k, porque essa constante sobre 2 ou essa constante sem estar sobre 2 não vai alterar em absolutamente nada o fato que isso aí é constante, pessoal. Em nada mesmo. Onde esse nosso k, ele é constante. Então, percebam que saímos de uma integral, aplicando integração por partes, chegamos em uma outra integral. A essa outra integral aqui, aplicamos integração por partes novamente, de tal forma que conseguimos chegar a uma expressão bonitinha como essa. Bonita por quê, pessoal? Porque se você olhar para cá,
essa expressão aqui ela é semelhante ao primeiro membro. Então, eu posso levar ele para lá, somo essas coisas, a fim de conseguir resolver a nossa integral. E assim eu consigo obter o valor dessa integral aplicando integração por partes. Percebam, pessoal. Aí o detalhe é o seguinte. Essa técnica que aplicamos para integração por partes, assim como eu disse a vocês que o que acontece para a substituição, se você quer calcular a integral definida de uma função, também dá certo, pessoal. Ou seja, você faz as contas para a integral indefinida, calcula a integral indefinida, depois atribua apenas simplesmente o limite de integração. Vamos fazer aqui um exemplo. Por exemplo, eu quero calcular a integral definida. A integral definida de 1 a 4, que é um 4. Deixa eu colocar isso mais embaixo. Começou a travar meu computador. Integral de 1 a 4 da função 1 sobre x dx, pessoal. Vamos olhar para cá. Não, aí vai ficar fácil, né? Vai ficar fácil. Vamos escrever de 1 a 4 a função x ln de x dx. Quero calcular essa integral definida. O que eu vou fazer, pessoal? Vou calcular primeiro a integral indefinida, depois eu atribuo simplesmente o limite de integração. Então, vamos aqui para a solução. Então, calcularemos a integral indefinida essa integral indefinida aqui, x ln de x dx. Eu vou fazer isso aqui. Aí, em seguida, eu vou simplesmente substituir o limite de integração. Se você olhar para essa integral indefinida, pessoal, como é que eu calculo, eu faço essa continha? Eu vou aplicar a integração por partes. Então, aqui aplicaremos integração por partes. Integração por partes. Pronto, pessoal. Então, eu tenho que chamar alguém de U e um outro alguém de DV. Então, o que vamos fazer? Então, chamaremos de U a função ln de x e vou chamar de dv a função x dx. Quando eu faço isso, o que temos, pessoal? Temos que o nosso du é igual a 1 sobre x dx e o nosso v, que é a integral de dv, que é integrar x dx, é simplesmente igual a x ao quadrado sobre 2. Daí, o que a regra de integração por partes manda fazer, pessoal? Ela manda fazer o seguinte. Então a integral de x, ln de x dx, é simplesmente igual a u vezes v, menos a integral de v du. Já conheço essas variáveis, vou apenas substituir. O nosso u é o ln de x, o nosso v é x ao quadrado sobre 2, aqui está o u, aqui está o v, menos
A integral do nosso vizinho, que é x ao quadrado sobre 2, vezes o du, pessoal. Mas quem é o du? O nosso du é simplesmente 1 sobre x dx. Agora eu vou integrar isso aqui em relação à variável x. Organizando isso aqui, eu obtenho que tudo isso é igual a x ao quadrado sobre 2 menos 1 meio da integral. Aqui eu tenho x ao quadrado dividido por x, fica simplesmente x dx. Veja como ficou a integral bem mais simples. Então isso aqui é igual a x ao quadrado sobre 2. A integral de x em relação à variável x é simplesmente x ao quadrado sobre 2. Então fica 1/4 de x ao quadrado. Aí mais uma constantezinha k, onde k é constante. Aqui é a integral indefinida. Eu quero a integral definida, pessoal. Então, segue. E professor, bem nessa parte aí de cima, o senhor se esqueceu ali, x ao quadrado sobre 2 vezes o ln de x. Deixa eu entender onde é. Aqui. Qual linha é essa? Deixa eu enxergar, não consegui ver ainda. Falta alguma coisa aí, né, pessoal? Ver a linha de x. Qual é a linha, pessoal, que eu esqueci? Foi A penúltima linha. essa, né? Aqui, verdade. Faltou mesmo, pessoal. Aqui, né? Foi, bem Aqui isso. é igual. Não tá certo, tem que organizar aqui. X ao quadrado sobre 2 vezes o ln de x. X ao quadrado sobre 2 vezes o ln de x. Pronto, menos o meio. Aqui também tem que alterar. X ao quadrado sobre 2 vezes o ln de x. Pronto. Então, o que segue, pessoal? Segue que a integral de x, ln de x dx, agora a integral definida, variando de 1 a 4. Isso aqui será igual a simplesmente a x ao quadrado sobre 2 ln de x menos 1/4 de x ao quadrado mais a constantezinha k, variando de 1 a 4. Vou trocar o x por 4, eu vou obter 4 vezes 4, 16, por 2, 8, ln de 4, menos 1/4 de 4 vezes 4, 16, dividido por 4, 4, mais k, menos, vou trocar o x por 1. 1 meio do ln de 1. O ln de 1 é igual a 0. Então, aqui eu não atribuo mais nada. Vai ficar simplesmente mais 1 ao quadrado sobre 4, fica 1/4, menos a constantezinha k. Então isso aqui tudo é igual a 8 ln de 4 menos 4 mais 1/4, pessoal. Essa é a integral definida. Então, resolvemos primeiro a indefinida, depois fazemos a conta para a definida.